Paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel. Aleluia. Capítulo 1. Deus abençoe a nossa leitura, para a glória e honra do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 1, que diz assim: a visão dos 4 querubins. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a resolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriram em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à outra. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito há de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. À semelhança de tochas, o fogo corria resplandecente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança dos relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, do lado de cada um deles. O aspecto das rodas e das suas estruturas eram brilhantes, como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como de se tiver uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas, metiam medo, e nas 4 rodas mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre sua cabeça.
Por debaixo do firmamento estavam estendidas suas asas, a dar um em direção à de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que cobria o corpo de um e do lado outro. Andando eles, ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso com o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie do trono estava sentada uma figueira semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim será o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi de quem falava. Ezequiel capítulo 2. A visão de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, ele dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Ezequiel capítulo 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas,
deste rolo que eu te dou. Eu o comi na minha boca e me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender, se eu aos tais te enviasse. Certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvido, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o teu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos de teu povo, e quer que ouçam, quer deixe de ouvir, fala com eles, diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas juntamente com ele, o sonido de um grande estrondo. Estando no Espírito, me levantou e me levou, e eis que eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. Tu não o avisares, e tu não avisares e nada disseres, para divertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, e esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas seu sangue da tua mão o requerirei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. As suas justiças, se praticara, não serão lembradas, mas o sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali,
como a glória do que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás no meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale da tua boca, e ele lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. E assim, lemos aí até o capítulo 3, para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.